Olá, este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional e viabilizado pelo Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui apresentamos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar sobre comunicação? Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje o tema é consumidor e personalização. E para isso, selecionamos dois textos lá do portal OCI. O primeiro é o artigo da Andrea Nakani, que tem o título Vera Giangrande, um nome inesquecível associado ao atendimento ao consumidor. E depois um artigo da Natália Meirelles, que se chama Grande Influência dos Produtos e Serviços Personalizados. Professor, uma coisa que todo mundo sabe é que, independente da ferramenta, da tecnologia, do meio, falar de relações públicas é falar de comunicação pessoa com pessoa. E aí, em relação ao consumidor, a Vera Giangrande é um dos nossos maiores expoentes, se não o maior expoente, né? Sim. E aí, do tempo dela para cá, alguma coisa mudou, né? Que é a tecnologia e esse universo virtual. E aí o digital cada vez mais dominante. Nesse sentido, professor, na sua opinião, as relações com o consumidor mudaram? E se sim, o que mudou? As relações mudaram. Nós somos, digamos, nas relações públicas, especializados em estudar esses relacionamentos, né? A gente sempre começa com o público interno, depois vai para a comunidade circunvizinha, depois, né, fala com os fornecedores, as autoridades, onde estiver a empresa, enfim, né, tem uma porção de gente antes dos clientes, que são aqueles que compram o produto ou serviço. Ah, bom, mas então é o mais importante público. Sim, ah, mas a gente não costuma hierarquizar. A Lúcia Duarte, nós temos um artigo muito bom dela, publicado no Observatório, eu sugiro que vocês procurem lá, Lúcia Duarte, lá na linha de pesquisa, ela faz uma proposta diferente da análise de públicos. Tá? Ela fala de públicos constitutivos, públicos contributivos, e os clientes são contributivos, porque são eles que viabilizam a empresa comprando serviços e produtos. É muito interessante. As relações mudaram, a, as técnicas e as tecnologias, elas estão sempre em mutação. Nós temos que nos adaptar como profissionais e o público tem que se adaptar também a isto. Se você ontem eu fui à minha agência, anteontem eu fui à minha agência do Bradesco e aquela sala que a gente atravessa, né, para ir até os caixas, não tinha nenhuma pessoa, nenhum cliente e ninguém em nenhuma mesa. Digamos que eram os gerentes. Só tinha o segurança. Então, esse aluguel dessa agência está ficando inviável, porque, né, as pessoas já foram dispensadas e, não, e o autosserviço, quer dizer, a gente cuida dos nossos assuntos bancários em casa. Ou então vai na agência, num caixa especial e resolve. Tem um sujeito lá para ajudar. Tá? Você posso ajudar? Então, eu acredito que quem mais acaba sofrendo são as pessoas mais idosas, porque o mundo anda mais rápido e os mais jovens acompanham melhor. Agora, eu tenho insistido até nas minhas falas, palestras e tal, que com o RP a gente tem que segurar o troféu da comunicação pessoa a pessoa. Eu acho que nós temos que ser as pessoas que lidam com a tal humanização, que é um termo muito falado hoje. Por quê? Porque há muito contato humano no mundo.
né? Você vai a restaurantes, você vai a lojas, você vai a mercados, você vai ainda se propõe a muito contato humano e é preciso amparar esse relacionamento, sobretudo do ponto de vista do prestador. Quer dizer, nós temos que treinar as pessoas, nós temos que torná-las amigáveis aos públicos que elas têm que atender, na medida que a gente presta serviço de consultoria. Nós somos as pessoas que têm que fazer essa competência dos nossos clientes melhor. Então, a Vera Gengrande, que é uma pessoa que nós queremos homenagear no Observatório nós temos projetos para homenagear pessoas que a gente acha que precisariam ser mais lembradas do que são. A Vera é sempre lembrada. A Andrea Nakane acabou de fazer um artigo sobre ela. Mas nós achamos que pode haver mais lembrança, mais ênfase. E a Vera foi ombudsman no Grupo Pão de Açúcar. Ela foi uma pioneira. A tal ponto de confiança, ela chegou da cúpula do Pão de Açúcar. À época, o administrador era o Abílio Diniz, recém-falecido, e chegou a tal ponto que ela tinha uma foto dela em cada loja, um pôster com a carinha dela, essa carinha que aparece aí na chamada da matéria da Andrea, dizendo: eu estou aqui para atender você. E é você, o cliente, os milhões de clientes do Pão de Açúcar no Brasil inteiro. Era uma tarefa gigantesca, ela treinava todas as pessoas, ela atendia ela mesma também, ela ia às lojas, ela tinha sempre uma posição numa loja, isso era cotidiano, além de trabalhar na estratégia, nos textos e tudo, ela também fazia o atendimento. Então, ela realmente é exemplo e eu acho que a leitura desse artigo é fundamental para quem gosta de atendimento, e outras coisas que não são muitas estão publicadas sobre a Vera Gengrande. Por isso que a gente acha que tem que fazer mais. Sim, com certeza. Vera Gengrande, ao meu ver, é um marco dentro das relações públicas, não só pelo critério, né, da ênfase do atendimento ao consumidor, mas da forma como esse atendimento pode e deve ser feito, né? Quais são as balizas primeiro para o entendimento do que é o consumidor e depois o que é um bom atendimento ao consumidor, né? Que é muito uma questão do consumidor também se sentir ouvido e não só atendido, né? Não é uma relação de atendimento só reativa, né? Existe também a parte do relacionamento. Não, e uma coisa que é muito típico das relações humanas, que é a coisa da simpatia, que é diferente de empatia. Quer dizer, ela já tinha um approach simpático, não é? Era a imagem, tudo era preparado nesse sentido, e eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. E fiz uma entrevista de emprego com a Vera, no momento que eu estava querendo voltar para São Paulo. E uma personalidade marcante, realmente faz muita falta. Com certeza. Professor, segura um pouquinho aí, nós voltamos em meio minuto. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Retomando a nossa conversa, professor, sobre consumidor e personalização, eu tenho mais uma dúvida que encaixa com o primeiro bloco, que a gente falou bastante da Vera Giangrande. Hoje a personalização de produtos é muito mais frequente do que antigamente. Mas será que a personalização não é, na verdade, uma uniformização do produto em larga escala? E aí, indo ao encontro do primeiro bloco, no sentido de pensar no consumidor e nesse relacionamento. Então, a personalização, no primeiro momento, seria uma forma de atender o consumidor na sua unidade, né, na sua particularidade, mas aí vem o questionamento, será que hoje a personalização não está quase que industrializada? A empresa segmenta ali 4, 5 linhas de produto ou subitens de um serviço para atender ali de uma forma meio que padronizada? Ou eu estou errado? Não, a produção ela acaba tendo que ser genérica. A produção industrial, eu trabalhei em indústria, não tem muita fuga. É claro que se você vai, vou falar assunto que eu não entendo muito, né, que é de shampoo, você vai numa drogaria hoje, você tem várias prateleiras e paredes inteiras de tipos diferentes de produtos e tal. Então, é claro que a segmentação está bem avançada, mas é indústria, né? Diferente de uma farmácia de manipulação, por exemplo, que a fórmula é feita para você. Isso, aliás, é uma espécie de sonho, né? Eu diria, né? De todo mundo que trabalha com marketing, né? Ele poder atender o cliente, idealmente, né? Na sua singeleza, na sua unicidade. O que acaba sobrando ou ficando nas mãos de quem trabalha com o consumidor e que pode diferenciar é o atendimento, é o serviço. Então, isso, de fato, vai fazer a diferença sempre. Então, eu digo que a indústria avançou muito, você tem produtos para todos os gostos, você tem linhas, mas num atendimento ao consumidor, por exemplo, num saque, ou numa rede de lojas, é o atendimento que vai fazer a diferença. Por exemplo, o vendedor conhecer muito bem tudo que ele tem. Porque, às vezes, você entra... Vou falar uma experiência pessoal. Outro dia eu entrei numa loja de artigos esportivos, uma loja gigantesca. E você fica, às vezes, meio perdido. E veja, é engraçado isso, a diferença, vou dar outra depoimento pessoal. A diferença do comportamento do homem e da mulher, por exemplo, numa situação de compra. Claro que isso não é uma regra, mas às vezes você percebe a mulher percorrendo mais opções e o homem indo à loja já direcionado. Entendeu? Seguramente está estudos sobre isso, da permanência dos clientes nas dependências de um shopping, nas dependências de uma loja. Mas eu, por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal. Se eu conseguir ir ao shopping e comprar uma coisa em 15 minutos, eu não pago estacionamento. Então, se eu sei exatamente o que eu quero, digamos, um livro, né? Um determinado produto que eu sei exatamente que tem naquele local, e eu gosto ainda da experiência, ou então estou com pressa, não posso comprar para chegar no dia seguinte, que hoje também a compra em casa, ela se consolidou,
porque as coisas estão chegando às vezes até no mesmo dia. Isso é uma grande conquista do marketing. Mas às vezes você está com pressa, quer o produto na hora e gosta da experiência, mas vai lá, compra e sai. Enquanto que outros clientes vão passear um pouco, conhecer mais opções, por exemplo, na tal da loja de artigos esportivos. Então, agora, se você vai lá e está um pouco ainda indeciso, você fica naquele mar, e aí o vendedor, aquela pessoa que vem ao teu encontro, faz toda a diferença, entendeu? Porque ela vai te fazer uma ou duas perguntas e vai trazer, vai sacar exatamente o que você está procurando. E aí você já vai poder efetuar a sua compra. E aí foi o atendimento que fez a diferença. Então, eu chamando a atenção aqui para, de novo, o fator humano numa transação. Talvez a personalização não seja o grande fator nesse momento, principalmente de era digital, e sim o atendimento humanizado. E aí a personalização fica aí no atendimento. Eu investiria sempre nisso, porque às vezes nos foge a capacidade de ter 40 sabores, né? Ter só 20, e aí a gente vai ter que dar uma ajudazinha. Vou dar outro exemplo pessoal, né? Eu estive recentemente no Sul, e o Sul é muito conhecido por seus chocolates. E você tem diversas marcas concorrendo, por exemplo, uma visita a Gramado. Você tem 5 ou 6 redes grandes de chocolate de Gramado. E eu gosto especificamente de um tipo de chocolate. E aí eu entro na loja e pergunto assim, você tem o chocolate assim? E não tinha. Só uma das indústrias fazia o que eu queria. Então, aí, já na segunda vez, na terceira vez, eu me dirigi a essa rede, que tem várias lojas, para comprar exatamente o que eu queria. Então, está muito na mão do cliente fazer suas escolhas e na mão da organização oferecer diversidade de opções, né? É um match. É um match, né? O marketing é isso, é o processo de trocas. Estava conversando há pouco com uma professora de marketing. Então, tem muita gente dizendo que o marketing acabou, agora é o branding, enfim, mas eu acho que é muito bacana estudar marketing e conhecer essas especialidades do marketing, a distribuição, a precificação, a promoção, que é onde a gente mais se encaixa na comunicação, né? E no desenvolvimento hoje nem chama mais produto, né? De propostas de valor. Sim, com certeza. Professor, eu vou pedir mais um segundinho, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto.
Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Professor, e agora aquele bloco que a gente gosta muito, que é o índice de transparência ativa. Estamos seguindo... Ah, beleza. Estamos seguindo a ordem do livro, a ordem da apresentação do conteúdo. Estamos na tática 4, propaganda institucional. E hoje vamos falar de 2 itens, o 4.9, responsabilidade social, e o 4.10, balanço social. Página 192 e 194. Né? Cada quesito, né, no exame, né, que a gente propõe, ele tem 2 páginas. Né? A página par, você tem a descrição do item, do quesito. E na página ímpar você tem o score, quer dizer, aquela nota que você vai atribuir quando você estiver analisando o que faz a empresa que você trabalha ou o seu cliente. Então, 4.9, responsabilidade ambiental. Eu acho que não precisa falar muito disso, porque está presente hoje em toda a mídia especializada de negócios a questão do ESG, né? Traduzindo para o português, o ASG, né? O ambiental, o social e o de governança, os aspectos que hoje que vêm chamando a atenção da comunidade de negócios. E nós temos no nosso exame, como a gente já mencionou, eu escrevi 2 artigos sobre isso no portal, vale a pena dar uma olhada quem tiver interesse, onde eu faço uma provocação e eu digo que o trinômio ESG é insuficiente. Por que eu digo isso? Porque há mais aspectos que precisam ser enfatizados, mas, sobretudo a mídia, ela precisa, muitas vezes, de simplificações e de mantras facilmente transmitidos. E hoje você vê a profusão de matérias sobre ESG. No nosso exame, nós temos a avaliação desses 3 aspectos e mais. Por quê? Porque nós propomos a entrada da comunicação na questão da governança corporativa. Se você analisa um conteúdo hoje existente, ligado à governança, ligado à compliance, você vai ver que a comunicação aparece muito superficialmente. A nossa proposta é uma proposta de aprofundamento, de detalhamento e de presença efetiva da comunicação no contexto da governança. Até a palestra que estou ministrando atualmente, fiz uma em São Paulo, vou fazer outra no Rio de Janeiro, ela tem o seguinte título: A comunicação finalmente colocada no seu devido lugar. O board das decisões nas organizações. Então, hoje, um colegiado, né, que é uma das características importantes da governança, a colegialidade, as decisões tomadas por mais de uma pessoa, fugindo da autocracia, fugindo da decisão monocrática, ela aponta para essa importância da comunicação, coisa que não havia.
você encontrar esses manuais que eu estou mencionando, era muito superficial. Nós propomos um aprofundamento e um detalhamento. Por quê? Tem uma razão. Das maiores preocupações atuais dos gestores é a crise de imagem pública. E as crises de imagem pública se dão, às vezes, por coisas prosaicas. Uma foto de um estoque, uma loja mal arrumada, um uniforme sujo de um colaborador, isso gera ou um vazamento. Hoje, a palavra vazamento toda hora aparece, uma gravação, uma imagem, um texto, e isso acaba gerando perda de valor de mercado na bolsa, às vezes de bilhão. Então, o nosso exame ele procura analisar transversalmente todo o negócio a caça de brechas para crises de imagem pública, que é possível prevenir. É claro que a crise, como é uma queda de um avião, como é um ataque terrorista, como é um assalto a banco, é claro que um sequestro são crises que não avisam, embora a gente tenha que sempre, trabalhando em banco, trabalhando em segurança, pensar antes na situação crítica. O outro quesito, que é o 4.10, é balanço social. Olha aí, nós falamos de ambiental, agora vamos falar de social, né? E esse material aqui começou a ser feito muito antes da onda ESG. Por isso que eu digo que nós realmente temos uma pegada mais abrangente. O balanço social ele se torna uma realidade já há bastante tempo, coisa de 30 anos, quando entrou na moda, outra moda e outra sigla, o RSE, né? Responsabilidade Social Empresarial. Então, quando chegou esse momento, e nós estamos falando de 3 décadas, surge o balanço social, que seria um documento ao lado do balanço patrimonial, que as empresas SAs, por exemplo, são obrigadas a publicar, dando conta do impacto ou dos impactos da operação da organização naquele ano no aspecto social. Quantos empregos mais foram oferecidos? Né? Quantos colaboradores mais você tem? Ou então a tua própria base de clientes, ela cresceu? Está atingindo mais pessoas? Você está apoiando uma escola ali no bairro onde fica a fábrica? Você apoia a cultura da comunidade onde você está incluído como negócio? Então, essas ações são as que preenchem o balanço social e tornadas em moeda, para dar uma noção de investimento social, que a organização não é obrigada a fazer, mas faz porque decide fazer por optar. Na nossa área, relações públicas, eu até mencionei isso outro dia para estudantes. Em 1950, estava lá o Bertrand Canfield, que é nosso texto bíblico, entre aspas, falando em cidadania corporativa. Então, enquanto na administração há 30 anos se fala em empresas cidadãs, em RP a gente já falava disso há muito mais tempo. Então, já vão 80 anos do Bertrand Canfield. Então, a gente se sente bastante à vontade nesse aspecto. Então, são esses aí os 2 quesitos de hoje. Muito bem, professor. Mais uma vez, tarefa dada é tarefa cumprida, hein? Mais um programa que a gente conclui aqui. Lógico, tinha espaço ainda para mais conversa, mas com a proposta do programa também não é ser muito longo, nós encerramos aqui. Como sempre, muito obrigada pelo tempo e pelo aprendizado. Quem nos assiste, obrigada mais uma vez pela audiência. Deixe seus comentários, sugestão de novos temas, fique à vontade para conversar com a gente, para que a gente realmente entregue um conteúdo que tenha a ver com o seu interesse. Então, até breve. E visitem as redes sociais do OCI, Observatório da Comunicação Institucional. Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.